características que é explorada pelos midlaners. Eu quero ver se eles conseguem fazer isso, se beneficiarem, porque não da pressão que eu acho que a botlane meio que vai ter em cima de Ashe e TK. Acredito que Karma e Ezreal consigam empurrar Ashe e TK com certa tranquilidade. Muito bem, a última seleção foi essa Ashe, né? Você tinha falado um pouquinho dela. O Saci então vai desempenhar o jogo hoje de Ashe. Vamos ver o que o Saci apronta com esse campeão. A Ashe talvez demore um pouquinho mais pra crescer, né? Em relação ao Ezreal, do jeito que ele vem fazendo. Ezreal, com 2 itens ali já tá spikeado. Já tá quase. Tudo na palavra. Não, é porque Spike nem em português, nem em português, né, cara? Mas a partir do momento que você fala Spike, você pode falar Spikeado, eu acho. Eu não me incomodo muito com essas coisas não, rapaz. Acho que a galera de casa tem que gostar, mas às vezes eu fico meio bolado de assassinar o português. Enfim, vamos lá. A tela já tá pra galera ver as composições. Você tem alguma coisa pra falar pra Na complementar sua aí? defesa você tá assassinando o inglês, não português. Ok. Mas beleza. As composições que você tava falando estão aí na tela, não tá? Assim, olho no Fear e no Erasus. Pra mim, é nisso que vai se resumir o jogo. Fear e Erasus. Os dois jogadores têm um começo de jogo poderoso, têm o potencial de fazer o jogo snowballar, dar aquele efeito bola de neve em favor da Operation Kino. É uma tarefa hercúlea pra Operation Kino nesse momento. Bater a gigante Red, que tem 7 vitórias e só uma derrota. Então, meus amigos, 30 segundos, as tropas surgirão. Sejam todos bem-vindos a Summoners Rift. Vamos pra essa partida que abre a semana aqui do circuitão. OPK contra a Red. Dois times aí no extremo da tabela. OPK buscando a redenção. O time da Red querendo se manter lá em cima. Até o placar dele no campeonato é o contrário, Colossus. Uma vitória, 7 derrotas pro OPK. 7 vitórias, uma derrota pra Red. As tropas foram liberadas. E o jogo, meu amigo, começou. Isso aí, estamos em Summoners Rift oficialmente. Gruntar, a equipe da Red do lado vermelho, a galera da Operation Kino do lado azul, como você falou. Tô interessado em ver os dois junglers, cara. São dois junglers de começo de jogo, são dois junglers que querem agressão. Você comentou que o OPK tem muito que mostrar, o Erasus e o Fia nesse início de jogo, o LeBlanc e Shin. Se a gente traçar um paralelo em relação à Red, o que a Red tem que fazer nesse início de jogo? É, a primeira coisa, a partida inteira. é volta fazer esse Lee Sin começar e rodar o jogo como tem que ser rodado. Que até agora os Lee Sins que apareceram aqui no circuito desafiante meio que jogam um começo de jogo um pouquinho mais passivo do que, na minha opinião, deveria ser jogado por um Lee Sin. De qualquer maneira, pra mim é isso. E ficar de olho no botlane. Saci o quanto de scaling que ele vai conseguir ter na botlane, quanto de tempo que ele vai precisar pra de fato entrar na partida contra o Trigo. Tendência é que o Trigo, como você falou, fique forte. A tendência é que ele junto com o God Piece empurrem a Ashe e o TK no Lups. Tá aí, ó, vocês acabaram de assistir o Trigo e o God Piece botando pressão. Lups se arrisca um pouquinho, tomou muito dano na volta, tem que dar uma recuada. Trigo e o God Piece vão zerar essa lane. A gente tá vendo o Erasus invadindo a jungle. Saci e o Lups estão de olho nele. Vai recuando, o God Piece chega pra aquele apoio, resetou o golpe. É sempre complicado, o Erasus acaba perdendo muito tempo, Colossus. Sim, não conseguiu muita coisa e abriu o inverso. Do outro lado da selva, o Revolta sem nenhum tipo de contestação vai invadindo e vai fazendo de boa. Onde tá o Gromp? O Lupe trouxe o Gromp aqui pra trás! Sensacional! O Lupe trouxe o Gromp, o Erasus ficou literalmente chupando o dedo, vai ter que se contentar com os lobos enquanto a Revolta vai fazendo a limpa na selva. Essa invasão pro Erasus foi desastrosa. Sim, deu tempo demais. Vamos ver se lá na rota inferior, o ponto aqui é o seguinte, eu daria falar se daria pra gente ver alguma diferença no farm, alguma diferença no nível. Porque assim, o Saci e o Lupe estão perdendo bastante tempo de wave. É o contraponto. É o contraponto. O jogo pro Erasus complicou no início, mas pro Saci tá brabo, rapaz. A diferença de farm é grande pra esse início de jogo, são 10 minions, vai estar falando 10 minions com 4 minutos de jogo, mas cara, a pressão que o Trigo e o God Piece estão colocando, a primeira barricada tá prestes a cair. O Lupe tomando muito dano o tempo inteiro. A galera do TK vai botando uma opressão incrível aqui no bot. Sim, era esperado também por causa da Karma, tá? Eles terem essa prioridade maior, apesar da Ashe ter um controle interessante de wave no comecinho do jogo, a tendência é que a Karma consiga sobrepujar a força da Ashe na rota inferior. É, meus amigos, Skywalker e o Gigo ali no topo, vocês estão olhando pra eles agora, até agora a gente não tinha mostrado muito, o jogo começou quente lá na parte inferior e pelos caçadores, mas são os dois estreantes do circuitão. Até interessante que os dois estreantes se confrontem logo de cara, né, Colossus? Porque não fica pesado pra ninguém, com certeza os jogadores vão estar um pouco nervosos, um pouco apreensivos e vamos ver se assim eles conseguem desempenhar numa boa. Skywalker empurrando o Guido pra debaixo da torre, mas ele vai ter tranquilidade pra farmar sem problemas dessa wave. É esse último Twitter aí, que apareceu na tela falando que o Sapo tá roubando o Sapo, na verdade ele tava protegendo a familiar, né? Exatamente. Começou bem já o Lupe, tem um pontinho aí na tabela dos MVP pra ele. Revolta chegando pelo topo, achei uma sentinela, ele foi visto, ó. Já rolou aquele ping, beleza, vamos ver pra onde a Revolta vai, tá fazendo um engage nesse momento, mas não comentando, Colossus, mas o primeiro dragão é um dragão infernal e toda a pressão que o PK tá colocando pode ser importante pra abrir algum espaço em relação ao dragão, hein? Sim, é só ver quem vai conseguir suceder um pouquinho mais pra frente, acho que ainda tá um pouco cedo. Uma movimentação um pouquinho mais forte lá da botlane. Olha o Erasus, ele vem fechando, o Avenger tá travado, vai tentando aqui no Revolta, partiu pra cima, e tá lá o Fushiband, o Fear tenta, quer garantir o dele, não, o Revolta vai escapar, e que vai escapar de nada, olha o Fear, foi buscar na torre o adversário, e o God Piece, que chegava na cobertura, dá aquela ajuda, dava aquela moral, acaba que sai uma eliminação pra cada midlaner. Os dois flashes dos midlaners gastos, os dois flashes dos junglers gastos em um abate pra cada midlaner, no fim das contas. Vantagem de leve pra equipe da Red nessa jogada, porque eles conseguiram pegar o First Blood. De qualquer maneira, eu achei que falhou a comunicação ali da Operation Kino, hein? Porque o Fear meio que não foi, aí no que o Fear voltou, o Erasus pulou pra cima. Vamos dar uma olhadinha no replay. Olha a cartilha do LoL, né? O Avenger é bem próximo do Revolta. Foi porque ele tava adormecido, por isso que ele demorou pra chegar. A lentidão deu o espaço pra torre dar um hit, e o Revolta quase escapa. Ele usa ali o seu W, flash, distorção e abate na mão do Fear. Deu a impressão que o Revolta ia conseguir escapar, mas o Fear sabia que era importante pegar essa kill, queimou o flash dele pra garantir o abate, garantir a eliminação, e é o que a gente espera no LeBlanc, né, Colossus? Vai pro all-in, vai com tudo ou nada, pega a kill, tem que botar o jogo pra rodar, tem que crescer com o campeão. É exatamente a situação do Operation Kino na tabela agora. Ou vai e resolve o jogo, tem que ir no exato all-in agora. O Operation Kino tem que jogar 150% todo o jogo. Vamos ver então como fica a situação aqui embaixo. O Saci tava tomando aquela pressão toda. Deu uma recuperada no farm, 61 a 54. Ele já tá numa situação menos problemática, né? Mesmo que o God Piece foi lá no meio, eles perderam um pouquinho aquela pressão toda. De qualquer maneira, o Trigo e o God Piece vão fazendo uma botlane interessante até esse momento. Tô dando uma olhada no resto do mapa, procurando alguma coisa legal pra falar e pontuar pro pessoal que tá em casa assistindo. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, Gutar. A gente falou que precisava aparecer o Erasus e precisava aparecer o Revolta. Beleza, já teve um abate pra cada lado e presença dos junglers. É isso que a gente tem que ver. O Erasus falando em presença dos junglers começa a fazer o dragão, mas ele tá na visão da Red. E aí era aquela pressão que a gente vinha falando, né? A OPK tá botando pressão na parte inferior do mapa. Eles podem se dar o luxo de tentar um dragãozinho desse. O Lupe resolveu pegar todos os objetivos
os neutros do mapa, né? Resolveu papar tudo ali. Ó, o Aranguejo passando pela parede, vai papar de novo. Ah, pensei que ia. Mas por enquanto tá dando certo não, tá todo mundo voltando, ele tá vomitando esses bichos aí. Ih, ô louco, revolta, foi puxado ali pra junto do Nia, mas tá tudo bem, Colossus, tranquilo, sem mais problemas. Na mesma velocidade que o Revolta foi, ele voltou dentro dos ages ali do Selva da Red pra sair. Ele quase se botou numa situação complicada sem querer. Muito bem, vamos ver. Na sequência, Colossus, o Revolta e o Erasus participando bastante do jogo, que a gente espera com o Shin e o Lee Sin. Ele acabou de entregar o azul pro Avenger, o Avenger tem 71 contra 69, tá muito equilibrado. Agora a gente tá vendo o Luffy indo pra lá e o Revolta quem vai ficar com esse vermelho. Tá longe ao PK, hein? Cara, que tem isso, né, Brutal? Isso aí é porque o Revolta roubou um azul da equipe da Operation King anteriormente, e isso deu pra ele o time. Então ele sabe que tá nascendo, sabe que ele vai querer ir pra lá, e a Red punha, justamente do lado de baixo do mapa. Porém, o Erasus vai vir pra cima tentar alguma coisa. Lá vem ele pra cima do Guido, ele deu ali o avanço, sai com o flash, tá na proteção da torre. E foi muito bem, dessa vez o Guido consegue sair e aplicar muito dano em cima do Erasus. Saiu mais uma vez o Erasus indo pra cima enquanto o Skywalker tava recuando. De qualquer maneira, o Gigo sai sem problema algum, gastando flash. Isso, gastou o flash. Vamos ver se o Erasus visita novamente a casinha ali do Gigo, se ele vem novamente pra tentar garantir um abate. Aqui o Trigo com a Codpiece quase levaram outra barricada, tá aí. Mais uma barricada, é a segunda lá da botlane. O PK vem tentando as jogadas e o Trigo e o Codpiece estão fazendo o que a gente esperava deles, botando o adversário pra debaixo da torre. Exatamente. O botlane no auto push, empurrando o máximo que dá pra conseguir algum tipo de respiro aí pro Operation King, pelo menos na parte inferior. O papo é esse, o Loop e o Saci estão fazendo a parte deles também, estão segurando, eles não estão tão atrás assim no farm. Bom, jogo equilibrado até agora, Colossus. Pra o PK manter um jogo equilibrado contra a Red é uma boa situação. Vamos ver se eles conseguem manter isso no mid e late game. A gente está com 10 minutos de partida, indo para 11 agora, enquanto a Red vem dominando a visão ali pelo Rio, revolta de mãos dadas com o Avenger. Você vê que esse Aranguejo vai ajudar ainda mais nesse controle de território, né? E é importante pra Red fazer isso, principalmente porque tem LeBlanc, tem Shinzao, a gente falou antes do poder, e como o PK precisa rodar com esses dois campeões. Sim, e aproveitando que você falou dos campeões, eu vou botar. A equipe da Operation Kino, elas, assim, se ela ficar pra trás, e na verdade pra trás não, se ela ficar parelha com a Red, ao mesmo tempo que você me diz que é bom, eu digo que é preocupante. Porque quando você tá jogando contra um time que, pelo menos até aqui no campeonato, provou ser melhor do que você como equilíbrio. Tem perigo, Erasus tomou muito dano, mas o Fia fecha, em cima do Revolta, vem chegando o Luffy, ela fecha, pega a bonita e garante o abate em cima do Erasus. A Red responde muito bem, puxando um arauto na sequência. Mas lá na parte inferior, a Operation Kino não deixa de graça não, tá? Alguma coisa eles estão fazendo. Respondendo com a torre, leva mais uma barricada, mais ouro na mão do Trigo. Mas o que eu tava falando anteriormente, era justamente sobre isso. Se você vai jogar contra um time que é superior a você, e você vai pra um jogo mais lento, o que não é exatamente a característica da Operation Kino, não é o ponto forte dela, você tá se botando numa situação complicada pro resto do jogo. Vamos dar uma olhada lá no meio do mapa, porque a Red vai fazendo uma boa chegada, eles já usaram o arauto, vem pra um cerco forte, o time da Red lá no meio com vários jogadores, vem a torre, já garante aquela primeira cabeçada, e eles vêm tentando. O Gigo suprime, garante o abate, no mano a mano, o Gigo manda o Trigo pra base, no meio a briga ainda tá rolando, o arauto vai tancando a torre, a Red quer porque quer pelo menos mais uma barricada, Colossus, consegue. Revolta vem dando a volta, hein, Revolta vem chegando, vai tentar chegar por trás do Fia ali do Codpiece, vai adormecer aqui longe, a Red quer a torre de tudo quanto é jeito, será que esses meninos aí aguentam? Vai levar nesse ritmo, que tem mais uma bicuda, passa o passarinho por ele, Fia, até assustou, hein. Brincadeira, ele queria não desviar, mas fazer o wave clear, de qualquer maneira ele tem que voltar pra base, e a gente vai pro replay da última jogada em cima do Erasus. Revolta foi pra cima dele, deu muito dano, e você vê como que a Red rotacionou rápido, tá? Quando o Erasus pensou que tinha saído de boa, o Loop deu uma entregada do Revolta ali, deixou de bandeja aqui pro Revolta. E aí, o Trigo contra o Gigo. O Trigo tinha que ter usado o flash no ultimate do Gigo, não tinha que ter deixado pra usar o flash depois. E ó, uma informação interessante pro Loop, quando a Red vem pra agora sim, derrubar essa torre. O Loop tem 71% dos abates do time. E deu pra ver, nessa movimentação, o quanto ele é importante pra esses schemes, pra essas lutas. Ele salvou o Revolta. Que a hora que o Fear chegou arrepiando ali, o Revolta ia morrer. O Loop tirou ele do problema e ainda entrega na sequência pra poder garantir o abate. O Erasus é quem pagou o passo. Sim, e aí a gente tá vendo, enquanto as barricadas caem, a gente tá aos 14 minutos de jogo, tem a Red Kalunga aí com quase 80% dos votos, o Operation Kino com apenas 20. E eu ia falar 20, mas 21 passar. Aí, muito bem. O time da Red começa a tomar a dianteira do jogo, hein, Colossus? Eles fizeram uma volta, mais uma flecha, pega o Codpiece, olha o Loop na viagem abissal, ele trouxe justamente o Revolta com ele, o Trigo é vinculado, o Lambida eliminado, Colossus! O Revolta garante esse abate! Bica do Revolta, lambida do Loop e cova pro atirador da Operation Kino. E agora, não tá, é pressão na torre, a torre pode cair com esse push aqui, que o Saci vai só aproveitar que foi criado graças aos seus dois companheiros, Revolta e Loop, rodando o mapa inteirinho, Brutal. E olha o problema para o PK, Colossus, porque eles acabaram de perder a segunda torre, lá embaixo que eles estavam numa situação boa, o Trigo Codpiece pressionando, chegando com tudo, pronto pra destruir a torre, o Gigo naquele mano a mano eliminou o Trigo e a torre tá de pé. Então a PK nem aquela torre derrubou. Aí tá aí a replay, o Codpiece sai, mas o Trigo acaba ficando não pra trás, né, mas toma bicuda, toma todo o dano do Revolta, toma o dano também do Loop, cai pelo caminho. Meu amigo, mais um abate pra Red que já vai deslanchando no jogo, Brutal. Agora deslanchou. Dá pra ver, a gente vinha falando o quanto o jogo tava equilibrado até os 10, 12 minutos, daí pra frente só deu Red. Deu tudo certo nas movimentações que eles fizeram. Já tem 4 abates a 1, 2 torres no chão, o dragão infernal e agora um dragão da montanha vai ser garantido pelo Revolta. O time da Red tá muito bem na parada. Com certeza, rodando o mapa do jeito que tem que ser rodado. A gente falou, o Lee Sin do Revolta tá agredindo no começo do jogo, coisa que a gente não viu nenhum Lee Sin fazer aqui no circuito desafiante ainda, não tá? Tá jogando muito bem, fazendo o mapa todo, tá em seu favor e tá presente em quase todos os abates do time. É a vez do PK reagir, Colossus. Eles vieram aqui pro topo. Tem a proteção do Erasus, o Fear tá próximo, com isso o Trigo e o Codpiece conseguem dar bastante dano na torre. Infelizmente, pro time do PK não foi suficiente pra derrubar. Precisa voltar pro jogo ao PK, e isso significa derrubar as torres. Tem que derrubar aquela torre do topo, tem que derrubar essa torre aqui na parte inferior do mapa, senão o PK não tem dinheiro, não tem ouro pra poder comprar os itens e fazer as brigas de igual pra igual. Esse aí é um ponto positivo pro Operation Kino, talvez, nesse momento, tá? Enquanto a gente tá vendo a primeira dessas torres cair lá na rota inferior, é justamente a rota do Gigo que caiu. Só vai fazendo a cobertura aqui. Ponto é, os torres estão de pé, eles estão quase mortos. Isso quer dizer que já esse ouro vai pro bolso do Operation Kino. E pode, com isso, o Operation Kino ter um spike, ter um pico de poder pra brigar e pra fazer a frente contra a Red, que tá usando e abusando dessa composição de pick-off que eles desenharam. O PK tá tentando, você vê o tempo inteiro o Erasus e o Fear ali invadindo, tentando jogar na selva adversária, controlar a visão. Essa que você falou é uma boa notícia. A má notícia é que mesmo que a torre caindo, a OPK tá bem atrás em ouro pro time da Red, Colossus. Bem atrás mesmo. É 31k
pra Red Calunga e 27k pra OPK. Olha só, tem jogado de novo. Pegou a flecha no trigo, vem chegando o Lupe na viagem abissal, de novo ele traz o revolta, dessa vez o Erato tá próximo, partiu pra cima do Lupe, tem que levar chegando, Lupe tenta salvar, a barra incendiária não acerta, de qualquer maneira, o Lupe foi abatido. Boa resposta do OPK, rapaz, a Red tentou praticamente a mesma jogada, dessa vez não deu certo, mas, com tudo isso, abriu espaço pro Avenger bater e bancar essa T2. Mas tem T2 sendo focada lá em cima pelo Prevention Kill também, não tá? Não é bobagem que eles estão fazendo, não. Se eles vão perder T2 mid, pelo menos eles estão respondendo com alguma coisa. Como eu falei, gosto da posição em que o Prevention Kill tá se colocando, porque eles estão respondendo. É isso que precisa. Ganhar da Red não é o suficiente pra recolocar eles na tabela, mas fazer um jogo apertado, talvez, trace bons ventos pra ele daqui pra frente. Olha a precisão do Lupe, tá? Ficou sem vida quase nenhuma nessa jogada. Eu vou até ver exatamente quanto de vida que ele ficou antes de apertar o escudo da pele grossa. Tem briga aqui na parte inferior do mapa, o Eraso vai pra cima do Gigo, Skywalker demora um pouquinho, mas vai chegar a tempo. Gigo faz o que pode, ganha tempo, vem chegando o trigo Fear junto. Revolta colou, já garantiu o abate pra cima do Erasus. Ele fica nesse tempo sozinho, é atordoado, vai tomando dano. Uma bicuda não é suficiente pra manter ele vivo. Garante o abate, o trigo é mais um pra OPK que começa a responder, começa a gostar do jogo. Vai garantindo as eliminações, levou a T2 lá do topo, a esperança da torcida da OPK começa a aparecer. Estão deixando a OPK sonhar, Colossus. É, Gruntar, o Prevention Kill responde muito bem nessa última jogada, consegue os abates, consegue, por que não, o shutdown, né? Em 2 membros da Red. Eles desabilitam o Gigo e desabilitam também o Revolto. Ganham um ouro muito interessante. De novo, pra que eles voltem na partida. Ezreal, como a gente falou lá no começo, tá nos 2 itens. Quase fechando ali o stack da Manamune. Muito bem, se espalha por ali, a gente começa a controlar a visão em torno do Barão, é o objetivo que daqui pra frente vai se tornar principal. O Eraso estava chocando uma sentinela, ele saiu a tempo, o Avenger não conseguiu acertar ele, o jogo dá aquela cadenciada, dá aquela segurada, mas ó, o Barão tá vivo, 20 segundos pro Infernal, a gente tem aí promessas pros próximos minutos interessantes. Se a Red consegue pular a parede, eles fazem esse Barão voado, Gruntar. O Prevention Kill não pode dar mole, não pode perder o controle de visão. Uma pessoa que caia, uma pessoa que fique fora de posição do Prevention Kill pode custar esse objetivo pro time dele. Saci tava passando um pouco de perigo, mas o Luto tava junto, a flecha dessa vez não pegou, mas ele dorme em serviço, cola por ele o Revolta, quem pega o abate é o Avenger. Vem chegando o Gigo, com sangue nos olhos, pra cima do time da PK, ele faz uma linha de frente absurda, consegue o abate de novo no trigo, o Codpiece também é eliminado. Você tá falando que tinha perigo de Barão? Com 3 eliminações, pode ser Barão pra você, Cola? Tem certeza de Barão agora. Não tem ninguém do Operation Kill que possa, de fato, roubar esse Barão. A menos, é claro, que a Red faça uma bagunça, faça uma grande lambança. De qualquer maneira, vão fazendo o Operation Kill, não faz menção de contestar, tá certo. Eles têm que alguma coisa conseguir no mapa. E é por isso que eles vão fazer o dragãozinho infernal do outro lado. Mas ainda dá tempo da Red contestar, hein? Eu acho que vai conseguir contestar. Se eles voarem pra lá, o Lupe já veio. Na viagem abissal, ele trouxe Revolta. Já fecharam por ali, deram um alô pra galera do PK, agradeceram pelo Lich. Não faz nada, o Skywalker não tem nada que ele possa fazer. O dragão infernal é do time da Red, que agora vai sendo sanduichado, hein? Tem perigo, o Skywalker conseguiu jogar pro alto, o Fear fecha, mas o Lupe já salvou o alvo dele. Revolta paga com a vida, chegou o Gigo. Chegou o Gotão, meu amigo. No meio do time da PK. 1 contra 5, Colossus. Ele vai tampando a pancada. Garante o abraço no abate do Erasus. O Gigo ainda tá vivo e só agora é eliminado. Impressionante o que fez ali o Gigo. Top laner da Red sem medo e sem piedade. Foi, cobrou o Erasus e garantiu um abate. Claro que o Operation Kill conseguiu 2 na resposta. Mais uma vez, um em cima do Revolta e mais uma vez um em cima do Gigo. E a gente vai ver o replay dessa jogada que começa justamente com o Revolta levando o dragão infernal. O Erasus fica passando de um lado pro outro. Achei que o Skywalker podia ter usado Se ele o golpe pra acerta, cima. se ele acerta, o golpe teria sido ainda mais definitiva. Sim. A luta pro time do Porque PK. se ele acerta pra cima, a barragem incendiária do trigo que a gente viu, que tava fora do cooldown, poderia ter sido usado junto. Então, era pancada, os dois levantavam, chegava o time do Operation Kill e provavelmente ficariam 3 abates. De qualquer maneira, Colossus, a Red agora tem o buff do Barão. Pra eles não vai ser tão bom porque o Gigo perdeu esse buff. Sim. Então ele não vai poder fazer o split com tanta eficiência, né? Ele era o cara pra fazer o split, pra fazer o 4-1 pelo time da Red. Mas isso não vai acontecer, ele perdeu o buff do Barão. Vamos ver o que a Red consegue fazer com esse Barão. Tem que pelo menos levar 1, 2, T2. Pelo menos um inibidorzinho, vai. Tá na frente o suficiente de ouro pra levar pelo menos um inibidor da Red. Vamos ver o que eles aprontam, Colossus. Eles estão fazendo um avanço pela parte do meio do mapa. A torre ali tá bem detonada, tá uma unhazinha de vida. O problema é que o PK consegue limpar a onda de minions com eficiência. Lá embaixo o Gigo entregou os minions em cima da torre, né? Mas o PK vem rodando pra defender. No caso, o Fear tá por aqui pra fazer esse trabalho. Consegue defender sem grandes problemas aqui a rota inferior. Por enquanto, o Gigo não tem tanta resistência mágica assim, então ele também não pode se botar na posição de simplesmente bater de frente com o Levante, porque se der mole, ele Levante cobra. Aquela torre do meio tava muito danificada, como a gente vinha comentando, ela já foi pro chão. O Skywalker faz uma linha de frente interessante. O Gigo Eu tá acho que um não- monstro nesse jogo. Retiro o que disse. A placa característica ali tá sendo suficiente. Gigo pode fazer o que quiser. Tá sendo resistência mágica suficiente ali, Colossus. O Erasus tá próximo, o Gigo se dá o luxo de tancar um hit da torre, não tem medo de nada nem ninguém, mas o PK tá todo aqui, faz difícil, tomou muito dano, é suprimido e abatido, fica adormecido, por ali o Erasus, vem chegando toda a Red, o Erasus tomou muito dano, vai incendiar, foi legal, sai Skywalker com flecha, vem já foi, garantiu a eliminação, a flecha pegou em cima do Skywalker, que ainda segura o time adversário, mas na sequência ele vai ser eliminado, daí caiu com o abate que vale no Revolta. O time da Red derrubou a torre do bot, com isso são 2 T2, Colossus. Mais objetivos, a conta da Red, uma fight organizada, o teleporte do Saci foi meio questionável, porém deu certo, deu bom. Acertou a flecha, garantiu mais um abate, Operation Kill, se complica e a Red consolida a vitória. É, meus amigos, com essa kill, o Revolta já tá na sua 4ª eliminação do jogo, são 4 pro Gigo, 4 pro Revolta, 4 pro Avenger, só o Saci mesmo que nesse jogo tá passando um pouco de fome aí, Colossus. É suporte. Vamos ver o replay. Codpiece tomou ali ultimate, o Gigo pega um abate em cima dele, o Fear vai tomando muito dano, o Revolta vem junto. O Erasus vai ser abatido, e aí tem um teleporte aqui embaixo do Saci, chegou embaixo da torre, usou a flash, deu 2 passinhos pra frente, mas parece que esqueceu do árvore da torre. Teve que ir andando pra trás, enquanto a Red resolvia. Olha a vida que o Gigo escapou ali em cima. Tá um monstro esse bot do Gigo, hein? Aliás, falando do Gigo, falando do Skywalker, tô gostando do jogo dos dois estreantes aí. É claro que o PK tá sofrendo, mas o Skywalker tá fazendo dele, tá fazendo uma linha de frente interessante, tá lutando do jeito que pode, e o Gigo estamos vendo um botão monstro pelo time da Red. Tá representando. Até agora, a posição de top laner da Red Calunga, o estreante Gigo aqui no circuitão. Codpiece. Já fica... Meu Deus do céu! Você queria eliminação pro Gigo? Ele garante mais uma. Suprimindo ali o Codpiece. Ficou o Skywalker pra trás. Ele faz que pode, ganha tempo. Fecha por ali o Fear. De qualquer maneira, o Skywalker não tem escapatória. Ele vai ser eliminado. Aqui embaixo o trio é castigado. Ele usa o pistolero pra tentar escapar. Do jeito que viu, o Gigo ele deu um tchau e passou com os flash pra se afastar. O Fear tenta afastar o time da Red. Faz que pode. O problema é que do outro lado, o Saci vinha empurrando o tempo todo. A T3 foi destruída. Eles vão acabar com esse inibidor. E vem avançando por todo lado do mapa, meu amigo. O Fear foi pro Manamano com uma vez. Ele se deu bem. O problema na sequência, ó. Veio o Revolta pra cima dele com o flash. Escapa por ali na primeira sequência. Mas depois
depois, o Gigo garante outro abate, mais um pra ele. A cabeça dele tá a prêmio, valendo 750 de gold. Mas vai ser difícil pra PK, hein? Vai ser difícil matar esse Gotão. Vai ser complicadíssimo pro Operation Kill matar qualquer pessoa da Red Calunga nesse momento da partida, não tá? Os inibidores estão, na verdade, um inibidor caiu, o inibidor mid nem exposto tá, porém, o Barão acabou de nascer do outro ponto do mapa, e o Operation Kill, sinceramente, só tem condição de observar, e meu amigo, que combo desnecessário, hein? Que combo deselegante da Red Canids, hein? Muito dano de uma vez só, a bicuda do Avenger, mais o dano do ultimate, e olha essa flecha do Saci, eu nem tinha visto que pegou o Erasus cá atrás, e aí deu abate pro Avenger, sensacional. Também tô gostando muito do jogo do Avenger, hein, não tá? Tá batendo muito mid laner da equipe da Red, que infelizmente vai morrer depois dessa sambada do Fear, de um lado pro outro, pulou, deu disparo, consegue mais um abate, aí ficou zanzando de um lado pra cá pra lá, fez que não foi, desviou pro lado e caiu no colo do Gigo. Conseguiu neutralizar o Avenger ali, o Fear ganhou 900 de ouro, o Avenger era o jogador que tinha aí mais ouro pela sua cabeça, ele foi neutralizado agora, e a Red, com esse Barão em campo, ela pode escolher o que fazer, o PK tá no bico. Ou eles ficam no escuro, cedem o Barão, se eles forem pra uma luta eles perdem, a galera da Red pode fazer Barão com tranquilidade, se o PK vier, eles fazem a Arapuca, enfim, não tem muito o que o PK possa fazer, o que você disse, eles vão só assistir, é isso que a gente tá vendo acontecer. É com essa composição da Red, se você botar a cara em alguma curva de Summoner's Rift, você vira peneira para as flechas da Ashe na hora, tá? Tem o controle de grupo dela, tem o controle de grupo do Avenger também com a Zoe. Fora isso, ainda tem a viagem missal do Luto pra chegar, a bicuda do Revolta do Lee Sin pra reposicionar você. Assim, não é uma decisão fácil, não é uma decisão correta andar por meio da selva. É, meus amigos, agora então o time da Red tem o buff do Barão, vamos ver o que eles vão aprontar. Eles vêm chegando pelo meio do mapa, vai botando pressão, a Red quer finalizar o jogo. Pode já foi alvejado, tomou muito dano. O Scalwalk ficou adormecido, não consegue fazer linha de frente que o time do PK precisava. Eles vêm pra destruir o inibidor. O inibidor tá no chão, meu amigo. A Red não para, eles querem mais. E eles vão rodar agora pra parte inferior do mapa. É a cartilha do League of Legends. Derrubou o topo, derrubou o mid, vão derrubar a bot lane agora. Assim que eles se aproximarem da torre. Com esse buff do Barão, o time todo unido e a vantagem que eles têm, a OPK fica completamente sem condições de briga. Porque também tem Super Minions chegando na parte de cima, tem uma onda de Minions colando pelo meio. Isso representa que o Operation Kill, que já está em desvantagem, vai ter que jogar com um jogador a menos na defesa, tá? Gigo faz a linha de frente, a torre já vai pro chão. O time da Red vai avançando sem ser contestada, pra dentro da base do OPK. O OPK fica ali oprimida. Eles não tem muito o que fazer, o Fear tenta alguma coisa, mas o loop tira o Revolta de qualquer perigo. Vem chegando o Gigo de novo, sempre com essa linha de frente. Toda vez que o Skywalker se aproxima, chega pra frente, ele toma a bola de soninho, vai dormir em serviço, não consegue fazer a bola, a frente que precisa pra OPK tentar se defender. Mas não tem como muito eles se defenderem não, tá? Tem Minions chegando por todos os lados, o Xizal dormir em serviço. É, meu amigo, a primeira placa vai pro chão. É suprimido e eliminado o S-Xal. O Eraso já foi pra base. O Skywalker tenta escapar, mas também fica por ali. Suprimido, oprimido. E a Red vem avançando. As duas plaques pro chão. Eles continuam brigando, mas tem uma avalanche de Minions pra dar o GG. Vitória da Red. Deu o esperado, Bruno. Acho que é justo a gente dizer que a Red era um time superior. Nesse confronto, eles mostraram o porquê que eles são superiores, sim, porque eles são um time de topo de tabela. E a Operation Kill só não conseguiu, apesar do começo do jogo bom, apesar de umas boas respostas do Eraso no começo da partida, pequenos erros de comunicação viraram grandes vantagens para a equipe da Red Calunga. Isso. Aconteceu muito do que a gente vê quando um time inferior, um time que não tá tão bem no campeonato, enfrenta o melhor time da tabela. Consegue segurar no início, às vezes, ali, até os 10, 12 minutos, que o jogo tava equilibrado. Mas a partida aí, a Red tomou as rédeas da partida e não parou mais, Paulo. Como eu tinha te falado lá atrás na partida, a partir do momento em que você é o time mais fraco e você tá jogando, deixando o jogo correr, e bem que respondendo, a situação já começa a ficar preocupante. Se você vai jogar no jogo, pra mim, enquanto eu tô falando, pra mim isso aí foi um erro de leve do Flash do Trio. E foi nessa hora que desandou o jogo, porque a Red derrubou duas torres, Isso. não perdeu aquela torre embaixo, garantiu as eliminações, o Trio morreu de novo. Sim, o Trio que acabou de voltar pra lane, tomou a bicuda, tomou a play feita pela Red. E assim, Red fez play atrás de play com essas flechas, viagem abissal e o ensino revolta. Essa composição de globalidade, entre aspas, que tinha esse quê de globalidade que a equipe da Red tinha, foi usado e abusado o tempo inteiro pelos jogadores vermelhos. E aí a maldição do narrador é terrível. A gente falou que ele o Saci, jogando no Stat e tudo mais, ele terminou o jogo sem nenhuma eliminação. 0-0-4, só com 4 assistências. É claro que as flechas dele foram interessantes, foram determinantes, mas ele acabou pegando os abates, né? Nada contra, fez uma boa partida o Saci, só pela maldição que a gente falou, que o cara quebra forte, que o Saci dá mais dano. Enfim. Ele não tinha muito, como também, não tinha porque muito, o jogo tava sendo feito pelo Revolta, Loop, e aí o Gigo com essa linha de frente monstra, sempre reposicionando, sempre achando e abrindo as oportunidades dentro da teamfight pro time achar os alvos de prioridade. Falando do que gostou da estreia aí dos top players? Dos dois eu achei que foram bem justos. O Lutar Skyrock não teve muito espaço pra brincar, né? Mas ainda assim, a atuação sólida por parte dele. E o Gigo fez uma partidaça. Se não tivesse as tagzinhas do nome, dava pra falar que foi o Lep que jogou. Dava pra falar que foi o titular da Red que jogou essa partida. Porque jogou no mesmo naipe, no mesmo nível de jogo. Show de bola, também gostei muito aí da estreia do Gigo. Achei que ele fez um botão de respeito, aquele bot que impõe a presença e que a gente fala tanto aqui no desafiante. São um dos campeões que mais foi utilizado, né, durante todo o campeonato. Partidaça do Gigo, gostei bastante. Achei que a Red veio com tranquilidade, fez o que tinha que fazer, venceu e o PK de novo. Vai continuar lá embaixo. Camila Dudu, vamos contar um pouquinho mais da história desse jogo, falar um pouquinho mais dos estreantes, dar o MVP, enfim. Camila Dudu, é com vocês. Obrigada, meninos. Olha só, Dudu, meu amigo, vamos começar falando do patch 9.3, porque teve muita mudança, principalmente com esses dois estreantes que, particularmente falando, eu gostei muito deles lá no top, maravilhoso no top, né, no começo, mas depois se espalharam pelo mapa, Summoner's Rift, mas falando sobre Sion e o bot, fiquei sabendo que teve uma mudança aí, não é isso, Dudu? O patch 9.3 realmente tem mudanças muito legais, e quando a gente joga o draft, a gente já pode ver algumas mudanças que aconteceram nesse jogo. Quando a gente tem uma escolha de Urgot juntamente com o Lee Sin, é pra punir esse Sion, porque na matchup de Sion contra o Urgot, nós vemos o Sion numa match isolada conseguindo essa vantagem. Mas teve um pequeno nerf no Sion que fez com que as fraquezas dele ficassem um pouco mais expostas. Então ele acabou que o Gigo conseguiu pressionar bastante, mesmo sem muita interferência do Revolta no topo. A gente vê também que teve uma queda de prioridade na Cassiopeia, temos também o Atrox e a Kali que sofreram nerfs bem pesados, é bem provável que eles não apareçam mais. Mas agora, a chegada dos novos AD Carries, né, que ainda não se viu, vimos uma Ashe ali, foi uma palhinha, mas eu acho que tem muita coisa que pode acontecer. Tem muita coisa que pode acontecer. E voltando pra falar um pouco do jogo, no começo nós tivemos muita ação dos junglers. E é uma coisa que o Colossus cobrou, que eles precisavam fazer. De fato, Shinzal e Lee precisam ir atrás do jogo, precisam forçar as coisas. E eles fizeram isso. Mas o Revolta ele foi muito inteligente, ele conseguiu sempre num cross-map, numa inversão, punir muito mais, conseguir pegar mais campos. Teve um momento do jogo que ele conseguiu até mesmo uma vantagem de nível interessante. Então, mesmo que os dois tinham um ritmo muito forte de early game, quem conseguiu fazer um trabalho melhor foi o Revolta. Ele acabou fazendo mais com esse Lee do que o Shinzal. Exatamente, a gente tava até naquela dúvida em questão de MVP, já vou dar aquela palhinha, porque a gente viu o Lee Sin encaixando no começo, né? Ele tava rotacionando, conseguiu abate no mid, conseguiu pegar o dragão, que foi muito importante, já começando com o dragão infernal. Dois, né? Dois Dois meu vezes, amigo, né? muito
bom. E eu separei uma jogada justamente pra mostrar esse ponto, Camila. Mostrar o ponto que o jogo que a Red acelerou o ritmo e trouxe esse ritmo pra ela. Foi na utilização do Arauto. Eu vou pedir pra soltar a jogada pra mostrar pra vocês o que foi que aconteceu. A gente vê aqui que o Trigo tava conseguindo pressionar muito aqui no bot. O Trigo ficou muito forte nesse jogo, junto com a Karma. Gostei de ver a atuação do Codpiece, eles ajudaram muito. Mas percebam que aqui é praticamente mais barricadas e a OPK tá conseguindo forçar muito o bot. Mas olha a resposta da Red. Eles abrem esse Arauto no mid e agora vai ter aqui, eles descontam muito dessas barricadas, toda essa questão de rotação, e agora no bot. Olha o que vai acontecer. Numa jogada que era pra OPK mostrar aqui no bot um retorno, o Gigo sola o Trigo e quebra o ritmo de jogo do OPK. A torre do mid é praticamente destruída e olha lá no topo. O Saci tranquilo, também com a rota puxada. Então essa jogada mostra muito bem como a Red trabalhou o ritmo de jogo. Como a Red trabalhou todos os recursos que ela tinha e fez com que a OPK não tivesse como jogar. A OPK não jogou mal. Não, mas a a gente Red tava jogou comentando muito sobre. melhor. Exatamente. A gente tava falando que a OPK, a gente sente isso. A OPK, ela tenta segurar o jogo de alguma forma. E nesse jogo a gente conseguiu ver muito isso. Mas eles não fazem algo. Falta aquela malícia que a Red consegue ter de conseguir levar o jogo até o GG. E agora vamos falar. Óbvio que eu acho que a gente vai começar com o estreante naquele pique. Mas já joguei o spoiler aqui. Fala você, Dudu. Quem vai ser o MVP dessa partidaça? Olha, muito méritos do Revolta nessa partida também, conseguiu fazer um bom papel, mas eu gostei muito do estreante do Gigo. Ele conseguiu pressionar a sua rota, conseguiu manter vantagem, mesmo sem o auxílio do Revolta pra fazer isso. O Revolta priorizou outros pontos do jogo, e nas lutas, ele foi o diferencial, ele fez frente, ele conseguiu os ultimates, e na própria jogada da partida que eu mostrei, ele foi o cara que quebrou o ritmo da OPK. Então, estreando bem aqui com destaque. Parabéns, meu amigo.